single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. O coração de leão. Todo mundo já deve ter ouvido essa expressão. A gente associa principalmente com a figura do rei Ricardo lá na Inglaterra, na Idade Média, que foi um rei que realizou grandes conquistas no contexto das cruzadas. E a coragem é o principal atributo que a gente pode dar ao coração de leão. Regulus, ela é a representação do coração de leão. Eu acho que não existe nenhuma figura de linguagem mais poderosa para poder representar Regulus. A coragem, a determinação, o magnetismo do rei, aquela coisa do coração que é capaz de fazer grandes coisas, justamente por ter uma certa grande dose de fé. Então Regulus, na antiguidade, foi considerado como sendo uma das estrelas mais poderosas entre as estrelas fixas. E normalmente ela era atribuído a ela a capacidade de conferir dignidade a planetas que estivessem em conjunção com essa estrela. Onde a gente situa Regulus dentro do zodíaco trópico? Atualmente, nós atribuímos algo em torno de 0 graus de Virgem. Existem algumas literaturas que trazem ainda, eu tenho uma aqui, 29 graus e 57 minutos de Leão, então seria justamente a virada de Leão para Virgem, nesse trecho do zodíaco trópico. Então, especialmente as conjunções com Regulus costumam dar ao nativo uma certa disposição à coragem, ou ser reconhecido como rei, ou essa imagem que acaba ficando dessa pessoa. Uma outra personalidade histórica que a gente pode associar a Regulus, mas essa porque nós sabemos que ela tinha uma conjunção com essa estrela, seria o último rei Luís da França, aquele que foi guilhotinado. Então, a figura do rei, eu acho que poucos reis ficaram tão marcados como reis na história como o Luís XVI, se não me falha a memória. Então, a gente tem que ter noção disso. Regulus, ao mesmo tempo que traz honras, que ela traz destaque, magnetismo, que marca a pessoa como uma certa figura, um certo ar de realeza, ou marca a situação, se estiver falando de astrologia horária, uma certa resolução positiva, a gente tem que ter noção de que essa positividade ela costuma ser passageira e seguida de queda. Então, em astrologia horária, é quase sempre isso que significa. Um certo desfecho positivo para aquele significador, um certo reconhecimento e destaque, até uma certa generosidade em torno disso tudo, porém seguido de uma decadência, de uma derrocada. Como aconteceu com o próprio rei Luís XVI, acabou ficando na história como um rei que caiu em desgraça. Então, Regulus ele é uma estrela que recebe influência de quais planetas? Existem muitos autores que atribuem a ele influências de Marte, outros a Júpiter e mesmo ao Sol. Então, diante desse contexto todo, nós podemos perceber que, na verdade, é um combo, um conjunto de influência de todos esses astros. Marte, Júpiter e Sol. Mas principalmente de Júpiter e de Sol, porque ela não chega a ser uma estrela malévola, apesar da história que eu contei para vocês do Luís XVI. Ela quase sempre acaba resultando muito mais benefícios do que malefícios. Então, essa seria a figura de Regulus, que vai trazer um certo grau de realeza e notoriedade a uma determinada situação, a um determinado nativo. E um bom desfecho, quase sempre naquilo que se está falando. Ela é a própria significação da coragem, o coração do leão. Então, essa disposição à coragem. E é justamente daí que vem essa natureza jupiteriana da estrela também. Porque a partir do momento que eu tenho coragem, é porque eu acredito em alguma coisa. Então, a gente percebe nitidamente também uma influência de Marte, de Júpiter e também de Marte, porque normalmente representam uma certa combatividade e muitas vezes consequências e sequelas de uma conquista, como é típico dos reis. Os reis, normalmente, eles não têm uma trajetória só de glórias, justamente
por conta do poder que eles dispõem, eles acabam trazendo consigo conflitos, né, em torno deles. É muito comum esse tipo de coisa. Então o rei não é só um mar de rosas, como a gente possa imaginar, que é justamente isso que Regulus vai nos trazer. Então, só relembrando, em que ponto do zodíaco trópico eu posso considerar como sendo de influência de Regulus, em torno do 0 graus de Virgem, ou como dizem algumas literaturas, 29 graus de Leão, 57 minutos. Então, 1 grau de Virgem, 0 de Virgem, até aos 29 graus de Leão. Seria a área de influência dessa estrela tão poderosa e tão frequente na análise. Então fica aqui mais um comentário nosso de mais uma estrela fixa. Grande abraço e até mais!